eu vou mostrar para vocês a mochila Air Speedlite Pro 30 litros, com tudo que eu levo para um trekking autossuficiente de 3 dias. Vou limpar as coisas aqui de cima. Vou mostrar para vocês na apresentação primeiro o que a gente tem aqui em termos de pesos, né? Ah, sim, esqueci de falar. Aqui a parte de responsabilidade ambiental. Todas essas mochilas que a gente viu, elas são com material livre de PFA, então, ou seja, é o DWR, não agride o meio ambiente, etc. Eu tenho, inclusive, um artigo, a gente tem um artigo lá no blog falando de todas as iniciativas ambientais e sociais da Deuter e de outras marcas também. A gente tem isso, a gente tem feito isso a cada 2 meses, mais ou menos, sai um artigo falando sobre alguma marca e suas iniciativas socioambientais. Mas a Deuter, basicamente, ela é tudo livre de PFA. Os tecidos não são todos ainda, mas estão caminhando para ser o Sign, que é uma certificação que é super detalhada em toda a cadeia de produção do tecido. Ou seja, os tecidos não são qualquer tecido, são todos selecionados e a cadeia de produção toda ela atende à legislação em termos ambientais e sociais. Esse Green Button aí é uma legislação específica da Alemanha, mas que é super restritiva também. E os produtos são todos eles compensam as emissões de carbono da produção dos produtos, da maior parte das mochilas. Isso está sendo feito para toda a linha da Deuter, de uma forma geral. Então, se você comprar da Deuter, você vai ter certeza que, para a produção, as emissões de carbono foram neutralizadas. Bom, agora sim, aí, trekking autossuficiente de 3 dias. Eu vou rapidamente mostrar a mochila e, obviamente, os componentes. Eu queria mostrar aqui o próximo slide. Quando a gente fala, obviamente, de um trekking ultralight ou um trekking light, você tem alguns pontos importantes, que é, obviamente, o peso da mochila, o peso do seu sistema de dormir, o peso do seu sistema de abrigo e do seu sistema de cozinha. Na verdade, são os 4 itens mais pesados dentro da sua mochila, e eu estou falando de peso base, não estou falando de alimentação, não estou falando de combustível, não estou falando de água, né? Então, a gente está falando aí desses 4 pontos. E, no meu caso, eu mostrei para vocês que, em função do meu tamanho dos meus equipamentos, eu tenho uma certa dificuldade de baixar o peso quando a gente compara com uma pessoa menor, como no caso da minha esposa, que vocês viram que só de vestuário, o meu vestuário, exatamente a mesma marca e mesmo modelo, o meu pesa aproximadamente 50% a mais. Então, isso é bem relevante. Se você for contabilizar ainda saco de dormir, isolante térmico e outras coisas, essa diferença tende a aumentar bastante. Então, mostrando para vocês agora aí o peso base, na verdade, não, sim, eu queria mostrar aí esse mapa mental, pode botar aí o próximo, que é o mapa mental de equipamento, que eu sempre mostro, e aí tem todos os grupos de equipamentos para um trekking. E agora é realmente a distribuição do peso. Nota que o meu peso base está aqui com 6,64 quilos. Então, eu não atinjo nessa mochila, nessa configuração, o que seria o peso base de um trekking ultralight. Então, entre o ultralight e o light. Daria para reduzir ainda mais o peso base? Sim, daria. Eu vou mostrar alguns equipamentos que eu poderia tirar ou substituir. Mas aí, por questões de conforto, eu prefiro algumas coisas que estão aqui na mochila. Então, ali eu estou com peso base de 6 quilos e qualquer coisa, 6,640 kg. O peso de consumíveis, 4,275 kg. Isso porque eu estou contabilizando 2 litros de água já de saída, né? O resto é comida ou combustível. O peso da mochila total, então, está com 10,9 kg. O peso vestindo 2,550 ou 2,590, enfim, que é o que eu tenho vestindo no corpo, que vai desde o óculos de sol, bastante caminhada, né, e a roupa toda do corpo. E aí o peso total de todos os equipamentos, incluindo o que eu estou vestindo e os consumíveis, 13 quilos. Então, o foco aqui, quando a gente fala de classificação do trekking em função do peso base, o meu ali está no caso 6,642 kg. Isso aqui é a parte inicial do checklist que você vai poder baixar se você tiver feito a sua inscrição lá no link, né, que a gente disponibilizou, porque a gente vai mandar por e-mail para você o acesso a esse checklist. E aqui tem um print desse checklist, da parte inicial desse checklist, em que eu vou detalhar por divisão aí o que a gente tem em cada grupo de equipamento, né? O grupo de, ou seja, sistema de dormir, de abrigo, sistema de cozinha,
o sistema de vestuário, segurança, o que é de proteção de equipamentos, tipo saco-tanque, etc. Tudo organizado e distribuído para que você possa ter acesso a isso. Então tem um PDF lá, desse material, desse checklist, um PDF da apresentação, enfim, e o acesso à própria live para você assistir depois. Agora deixa eu mostrar para vocês a mochila propriamente dita e vou desmontar. E depois a gente parte para o sorteio. Bom, vamos lá. A Speedlite Pro, de uma forma geral, ela vai ter o quê? Esse aqui é o tamanho de 30 litros, ele tem esse bolso grande aqui em stretch, aqui na frente. A gente tem um bolso lateral de cada lado também. Aqui eu botei os bastões de caminhada nesse momento, né, para poder ficar mais fácil de organizar e transportar. Tiras de compressão lateral dos dois lados. Aqui, vocês talvez não vejam, mas tem um micro loop em cada um desses pontos aqui, do outro lado, para a gente colocar um porta-capacete, alguma coisa que a gente queira levar a mais, ou eventualmente um cordelete eu passar aqui um cordelete fininho e prender alguma coisa. Ela não tem capa de chuva embutida na mochila, não tem nenhuma abertura por baixo, só a abertura por cima. O sistema aqui de costado é o sistema Airlight, ou Light Air, na verdade, que tem uma certa ventilação, ou seja, ele permite uma ventilação nas costas. Claro que menos eficiente do que um Air Comfort ou um Air Contact, mas tem essa possibilidade de ventilação nas costas. Saída para o sistema de hidratação de até 3 litros. Não existe regulagem da altura das alças. E aí você tem as barrigueiras com bolso, os dois bolsos na barrigueira. Desse lado aqui da barrigueira, né, do lado esquerdo, você tem o sistema para fixação do bastão de caminhada. Você coloca o bastão de lado assim, aqui e aqui preso em cima. O bastão compacto, na verdade, o dobrável, que é esse que eu tenho aqui, fica muito bem encaixado ali. Ou então, se você for usar o bastão convencional, que não é esse dobrável, aí o local para você fixar o bastão é aqui, nessa parte aqui da mochila, que pode ser colocado o bastão ou uma piqueta, um piolet, enfim. Aqui no costado, nas alças também, você tem alças com bolsos bem amplos, né? Então, desse lado aqui, você tem cabe um celular, cabe um monte de bolso aqui, que expande, né, bastante. Isso é diferente da versão anterior da Speedlite. E aqui você tem um outro bolso, por zíper, que cabe direitinho uma garrafa dessas flexíveis. Aqui, a Deuter tem as garrafas flexíveis, né? São os Streamer Flasks. Esse aqui, na verdade, é um com filtro. Na verdade, é da Katadyn, é o B3, de 500 mililitros, e cabe certinho aqui. E a ideia é que esse aqui é uma garrafa com um sistema de filtro. Ele tem, na verdade, 2 estágios de filtro. Aqui é o de membrana, né? E aqui dentro a gente tem um filtro de carvão ativado para gosto, o odor, alguma coisa que tenha na água. Então, já começando a desmontar a mochila, eu levo esse sistema de filtro aqui. Eu levo clorinho também. Na verdade, eu sempre gosto de ter a redundância, eu boto clorinho aqui dentro para purificar a água. E aqui ele tem uma vazão de água, dá para até encher outro reservatório, se eu quiser. Claro que de 500 mililitros, estou com um reservatório de 2 litros na mochila aqui dentro, então você vai levar um pouquinho de tempo para transferir água, mas você pode filtrar. Caso você não queira usar isso, você pode usar uma outra garrafa qualquer flexível, ou até uma garrafa mais fininha que vai caber nesse bolso aqui. Aqui na frente a gente também tem um sisteminha para você prender os óculos, pela alça do óculos você prende aqui. Então, já começando a desmontar aqui a mochila, botar aqui. Bom, outro item que sempre está em qualquer atividade que eu vou fazer é o Spot. Esse aqui é o Spot Gen 4. Então está preso aqui na alça da mochila para eu ter acesso mais rápido, mais fácil. Bom, aqui no bolso da barrigueira eu tenho sempre o meu protetor solar, né? Eu levo sempre um apito, em qualquer situação, né? Eu levo um apito. Tem mochilas que tem na própria alça aqui um apito. Na verdade, a Air Contact Pro tem, a Air Contact Core também, eu esqueci de mostrar, mas eu levo sempre um apito mais potente, preso aqui com um cordelete. Aqui, até o cordelete posso usar para alguma coisa, e uma ferramenta multifuncional. Esse aqui é o Signal da Leatherman. Eu boto essas coisas de um lado, do outro lado eu coloco uma barra de proteína, uma barrinha qualquer, e esse aqui são eletrólitos, né, em tablete efervescente. Então, coloco aqui também. Então, aqui ficam essas coisinhas de comida de um dos lados. Na tampa da mochila, o que eu tenho? Eu tenho, para ter o acesso mais rápido... sim, ponto importante. Essa mochila está montada para um ambiente em que a temperatura vai de 5 a 15, 20 graus, ou seja, de noite
está previsto pegar 5 ou um pouco menos de 5 graus. Apesar do saco de dormir aqui que eu tenho, que é o Spark Pro da Sea to Summit, ele aguenta temperatura mais baixa do que isso. Bom, o meu anorak está aqui em cima. Esse aqui é o Andes Pro, da Kailash. E aí, porque de noite vai fazer mais frio, então tem o meu gorro, um par de luvas fino e a minha bandana. E a capa de chuva da mochila, que é separada, mas eu coloquei junto aqui também. Isso está tudo no checklist. No checklist tem um detalhe de o equipamento específico com o tamanho e marca do equipamento. Bom, aqui na tampa é isso basicamente que eu tenho. Na lateral aqui estão os bastões de caminhada, né, como vocês podem ver, que obviamente vão estar nas minhas mãos. É um bastão da Leck. E agora vou abrir a mochila, mas antes de abrir a mochila eu vou mostrar o que eu deixo aqui separado. Bom, para esse setup de mochila aqui, eu estou usando o sistema de TARP. Esse aqui é o TARP da Sea to Summit, é o tamanho médio, então eu deixo ele do lado de fora. Bom, se ele estiver molhado, tem que estar do lado de fora mesmo, para ele não vai secar porque está dobrado, mas enfim, para não molhar as outras coisas por dentro. Mas a ideia é o seguinte: você vai montar esse TARP com bastões de caminhada. Se você vai chegar no local que você vai acampar e está chovendo, ele já está a mão para abrir e já montar o TARP de uma vez. Ou, eventualmente, até no sol, etc., você pode montar o TARP caso você vai ficar por mais tempo ali para, sei lá, almoçar ou descansar, você pode montar também para ficar embaixo e se proteger um pouco do sol. Aqui eu não botei, obviamente, documento, essas coisas, mas eu colocaria nesse bolso aqui de dentro da mochila, e aqui na tampa a gente consegue ver, deixa eu botar aqui, na maior parte das mochilas da Deuter tem essa etiqueta que eles chamam de etiqueta de SOS, que tem código de sinalização, tem pedido de ajuda e tem o básico dos primeiros socorros também. Bom, abrindo aqui, eu vou mostrar, na verdade, as coisas principais. Aí tem um sabão líquido, etc. Todos os itens que eu tenho aqui para, enfim, para ir ao banheiro, tá nesse saquinho estanque aqui, com cal, com saco extra para trazer de volta, ou se você for, no caso, dependendo do ambiente, se for cavar, enterrar as fezes, também tem tudo que você precisa aqui dentro. Enfim, isso aqui é o kit banheiro, por assim dizer. Eu tenho esse outro estojo aqui, que é um estojo também da situação ele é estanque, né? Então eu guardo aqui dentro alguns dos itens. Bom, aqui tem a minha pulseira da MySafe Stop, que na verdade vai, né, preso no braço. Mas aqui eu tenho a minha lanterna de cabeça, que é da Nightcore, é a Lu 21. Eu tenho aqui o meu power bank também da Nightcore, compacto, com cabo compacto também, tudo levinho, um caderninho para anotações, o meu kit de reparo, e aqui está o meu cobertor de emergência, que na verdade ele fica no kit de primeiros socorros, mas enfim, estava aqui. Aqui por cima eu tenho a minha barraca, por assim dizer. Como eu estou usando o sistema de TARP, ele é modular e eu posso usar essa espécie de barraca. No caso da Sea to Summit também é o Escapist Bug Tent, mas se é um local que não tem mosquito, etc., eu posso tirar isso aqui. Eu vou tirar do meu peso 385 gramas. Ou seja, eu disse que eu poderia diminuir caso fosse necessário. Se eu tirar isso aqui, ele diminui bastante de peso, né? Aqui é a parte de alimentação. Aqui eu tenho tudo liofilizado, vou mostrar para vocês rapidamente também, mas deixa eu tirar o resto. Está aqui no fundo da mochila, no costado. Esse aqui está novinho, recebi recentemente. É o Footprint, é de Tyvek, é para você colocar embaixo para proteger o seu isolante térmico e etc. Então, até porque eu uso um isolante térmico inflável. Também no fundo, ele não está enrolado como ele vem de fábrica normalmente, ele está dobrado para caber no costado da mochila. Esse aqui é o Etherlight XR da Sea to Summit, ele tem 10 centímetros de espessura. Acaba sendo um pouco mais pesado se eu fosse usar um isolante mais fininho, por exemplo, mas eu acabo dormindo de lado, gosto de um conforto maior, então aqui o Etherlight. O sistema de hidratação da Deuter, esse é um modelo novo, a Deuter substituiu o antigo. Aqui está toda a minha roupa extra, no caso, né, uma muda de roupa extra. Para eu dormir, na verdade, eu vou caminhar sempre com a mesma roupa, eu vou dormir, está aqui dentro. A descrição está toda no checklist, mas basicamente é uma calça, uma meia, uma cueca e uma camisa. Então é isso que eu vou usar para dormir.
O meu estojo de primeiros socorros, aqui também, né, para poder... Pretendo não utilizá-lo, mas a gente tem que levar. Tem que levar e tem que saber usar, obviamente. Socado aqui pelos cantos da mochila para preencher o espaço, eu tenho a minha jaqueta, uma jaqueta de pluma, que é o que eu vou usar basicamente no acampamento. E aqui no fundo eu tenho o meu saco de dormir, o meu isolante, o meu travesseiro inflável. Aqui é o Spark Pro, para baixa temperatura de -1, temperatura limite. Ele pesa 600 e poucos gramas, tem também no checklist, e o travesseiro inflável que está aqui dentro, esse é um saco estanque de compressão. Está tudo ali dentro do checklist. Bom, e eu vou abrir aqui rapidamente para mostrar algumas dessas coisas. O checklist contempla tudo, como eu disse, mas na parte de alimentação não tem todos os detalhes. Mas isso depois a gente pode mostrar em alguma outra live específica sobre isso. Aqui está o meu sistema de cozinha. Estou usando uma caneca de titânio de 750 ml da Tolks, a caneca colapsável da Cito Summit, da linha Frontier nova, a caneca de titânio, 750 ml, aí tem isqueiro, tem sabão para lavar depois, uma bucha pequenininha, o cartucho de gás pequeno e o fogareiro nano Aztec. Então, esse aqui todo é o meu sistema de cozinha simplificado aqui. E o meu Spork está aqui dentro em algum lugar. Eu coloco tudo num saco estanque, essa parte de comida. E o meu Spork cabo longo da Cito Summit. Cabo longo porque aqui está tudo com comida liofilizada, tem algumas embalagens que eventualmente são mais altas, então fica mais fácil ter o talher de cabo longo. E aqui dentro tem vários pacotes de comida liofilizada. Esse aqui é um purê de batata. Isso aqui, na verdade, como eu estou na Espanha, então tem muito mais variedade de comida liofilizada e um preço mais acessível. Mas uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho levado, é a barra de ração de sobrevivência, uma barra de concentrado alimentar da ProMil, no Brasil, e é uma barra de 90 gramas que tem 411 calorias. Então eu levo algumas porque isso aqui dá um aporte de caloria maior na hora que eu necessitar de mais caloria. Então é sempre interessante. E aí, como eu disse, vários pratos diferentes de comida liofilizada, tem desde um estrogonofe de carne, etc. E aqui eu estou prevendo uma média aí de 3.000 calorias, de 3 a 3.500 calorias por dia, do que eu estou levando aqui nesse kit todo. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. O equipamento aqui todo para o trekking, autossuficiente de 3 dias. E a nossa ideia é depois fazer uma outra live entrando mais em detalhes sobre os equipamentos. Mas hoje o foco era mostrar para vocês toda essa estrutura, ou toda essa diferença das mochilas cargueiras da Deuter, e finalizar mostrando aqui esses itens todos que, enfim, numa mochila de 870 gramas e 30 litros, a gente consegue colocar muita coisa. 30 litros do compartimento principal, se você for contabilizar os bolsos aqui de fora, a gente consegue colocar mais equipamento, mais coisas, então ela tende a ser maior do que esses 30 litros apenas.